Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Jornadas. No nosso vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a ansiedade, quais são os seus sintomas, quais as consequências no nosso organismo dessa ansiedade, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai aprender um pouquinho a como lidar com a ansiedade. Então vamos lá, né? A ansiedade surge como um fruto do nosso dia a dia atual, que é muito corrido, é muita agitação, são muitas as demandas internas e externas, são muitas pressões no nosso trabalho, tá certo? E o que acontece é que a gente vive o tempo todo nesse estado de correria, de agitação, de aceleração, e dentro dessa aceleração muitas vezes a gente encontra compromissos e mais compromissos, preocupações e mais preocupações, e todo esse ritmo ele não encontra um ponto de parada, um ponto de desaceleração, muito pelo contrário, não é verdade? Então a gente tem o tempo todo, cada vez mais coisas e mais coisas a fazer, muitas vezes coisas não tão importantes, mas que nós nos colocamos como sendo uma forma de praticamente não ter tempo para ficarmos num silêncio, num momento de tranquilidade, num momento de vazio, né? Que esse vazio nos gera uma angústia, na maioria das pessoas, e aí, por causa dessa angústia, as pessoas correm cada vez mais contra o tempo, correm cada vez mais para fazer coisas, para se entupir em suas agendas de novas atividades, de uma nova correria. Isso fora quando realmente não é uma pessoa que tem que trabalhar, é um trabalho que demanda muito tempo da sua vida, quando chega em casa tem os filhos para cuidar, que é também a realidade de muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, não é verdade? E essas pressões, tanto externas quanto internas, tanto os desejos da sociedade quanto os nossos próprios desejos, acabam gerando em nós essa necessidade de adaptação. Sempre uma correria, sempre uma busca por essa adaptação, não é uma busca, na maioria das vezes, agradável, né? Nós temos que fazer de tudo para nos adaptar a essas pressões, a essas demandas que acontecem tanto internamente quanto externamente, certo? Então surge muitas vezes daí o quadro de ansiedade. O que é que seria a ansiedade? A ansiedade é um composto de pensamentos e sentimentos negativos que nos colocam num estado de funcionamento um pouquinho desalinhado, um pouquinho desequilibrado do nosso normal, certo? Como se fosse uma programação de computador, é um estado mental. Um estado mental que pode ser temporário devido a uma situação, mas pode ser um estado permanente em nossas vidas, tá bom? Muitas vezes a ansiedade, eu já encontrei vários casos de ansiedade que acontecem desde que a pessoa é criança, né? E aí vão se manifestar como adultos numa crise de ansiedade, devido a pressões, devido a dificuldades que essa pessoa passa, desencadeia uma crise. A ansiedade também ela não é um quadro único, ela acontece num espectro. Nesse espectro são possíveis vários níveis de ansiedade, uma ansiedade mais leve, uma ansiedade moderada, uma ansiedade grave e assim por diante, tá bom? E aí, quais são os sintomas que podem aparecer? Todos esses sintomas e mais alguns outros que talvez eu vá me esquecer, não vá citar aqui nesse vídeo, fazem parte da ansiedade, mas é importante você ficar atento a esses que são os mais comuns, tá bom? É possível aparecer a taquicardia, que é a aceleração do coração. É possível aparecer a respiração ofegante, acelerada, como se fosse uma respiração curta, como se não estivesse faltando ar. Essa sensação de falta de ar é possível de aparecer também. É possível aparecer alterações de temperatura, ou muito frio, ou muito calor. Sensações de vibração pelo corpo também é possível de aparecer em casos mais moderados a graves de ansiedade, tá bom? É possível aparecer dores corporais, às vezes consequência dessa falta de oxigênio. Aparecem dores pontuais em alguns lugares do nosso corpo, tensões muito fortes que também podem gerar dores de cabeça. O que mais que pode aparecer? Pode aparecer até mesmo diarreia como consequência dessa ansiedade. Tudo isso é como se o nosso corpo estivesse em estado de guerra interna contra esses pensamentos, contra essas emoções que estão vindo, que a gente não sabe, às vezes, o que fazer
para lidar, tá certo? A gente pode ter também sintomas como gastrite, refluxo, a gente pode ter um aumento da irritabilidade e uma diminuição do nosso equilíbrio emocional, tá bom? Eu vou falar um pouquinho das alterações físico-químicas, que é uma parte importante da gente entender também, que é o que acontece quando a gente está no estado de ansiedade, tá bom? O estado de ansiedade é gerado como um fruto de pensamentos ou de emoções negativas que fazem com que o nosso corpo e a nossa mente reajam como se a gente estivesse diante de um perigo, tá bom? Seja esse perigo uma situação que nos traga um medo em relação a algo que já aconteceu, um medo que pode acontecer, seja uma preocupação, contas a pagar, compromissos a cumprir, ou até mesmo uma situação boa que está por vir, mas que eu quero antecipar essa situação boa. Então, esses sentimentos que em excesso se tornam sentimentos negativos vão gerar em nós um quadro de ansiedade, tá bom? A ansiedade começa com a falta de respiração, a falta de oxigênio no nosso organismo. O oxigênio, ele é parte, assim como os alimentos, os nutrientes que vêm dos alimentos, o oxigênio ele serve para alimentar nossas células, para gerar energia no nosso organismo, tá bom? Quando a gente não respira, quando a gente respira de uma maneira inapropriada, esse oxigênio vai faltar no nosso organismo, vai fazer com que o nosso sangue fique cada vez mais com níveis mais baixos de oxigenação. Isso vai gerar, de uma maneira físico-química, um sangue ácido. E esse sangue ácido é um sangue que vai criar mais possibilidades, por exemplo, do nosso corpo receber organismos invasores, organismos que vão nos gerar doenças, né? Uma outra consequência desse sangue ácido, dessa falta de oxigênio, é que quando esse sangue ácido começa a gerar sinais no cérebro, o cérebro ele capta esse sangue como sendo um sangue sem oxigênio, o cérebro começa a interpretar isso como se a gente estivesse próximo à morte, como se a gente estivesse próximo aí de uma situação de perigo, né? E aí dentro dessa situação de proximidade da morte, o cérebro começa a gerar toda uma série de quadro, como se fosse um quadro de urgência, um quadro de emergência no nosso organismo para tentar lutar para sobreviver, né? Então a gente entra naquele estado biológico de lutar ou fugir, né? Todo o nosso sangue sai das extremidades e vai para os músculos, como se fosse para a gente correr. Pode vir também uma série de sentimentos, de pensamentos negativos, como consequência disso também. Por quê? Porque é como se fosse o nosso cérebro tentando interpretar o que é que está acontecendo no nosso organismo, né? E tentando fazer cada vez mais com que a gente fuja do perigo. Só que, na verdade, muitas vezes esse perigo está onde? Ele está só na nossa imaginação, só no nosso eu mental, né? Por isso nós precisamos aprender a reprogramar a nossa mente, por um lado, reprogramar esses pensamentos e emoções negativas, trabalhar a nossa inteligência emocional e, por outro lado, devemos trabalhar também a nossa respiração. Num terceiro vídeo dessa série, eu vou ensinar para você como fazer uma respiração para o equilíbrio emocional, tá bom? Acompanhe nossos vídeos, porque essa respiração vai ser ensinada logo a seguir. Serve tanto para casos de ansiedade, casos de crise de ansiedade, casos de síndrome do pânico, tá bom? Como uma forma de tentar lidar com esse emocional desequilibrado e também com essa falta de oxigênio que vai dando para o nosso cérebro esse sinal de perigo e faz o nosso cérebro lançar uma série de hormônios de estresse, hormônio cortisol, e colocar o nosso corpo nesse estado de luta, de fuga, de agressividade internamente, tá bom? Tudo fruto dos nossos pensamentos, das nossas emoções negativas, tá certo? Quando a gente, por outro lado, respira fundo, quando a gente oxigena bem o nosso organismo, quando a gente oxigena bem o nosso corpo, o que é que acontece? Esse sangue bem oxigenado se torna um sangue mais básico, um pH mais básico, mais saudável, e o nosso cérebro ele interpreta como se estivesse tudo bem. É como se a gente mandasse um sinal para o nosso cérebro de que está tudo bem, está tudo em paz. E aí o nosso cérebro, por outro lado, começa a mandar hormônios, a mandar sinais químicos, elétricos, para fazer com que o nosso organismo possa relaxar. Por isso que ao fazer uma técnica de meditação,
ao praticar uma técnica como o yoga, o tai chi chuan, ao fazer alguma coisa que a gente gosta, que a gente sinta prazer, e também ao fazer um exercício de respiração, como essa respiração que eu vou ensinar para vocês, ao fazer isso a gente coloca o nosso corpo em um estado de prazer, de paz, de bem-estar, de equilíbrio emocional e também no estado de muito mais saúde, equilíbrio e bem-estar, tá bom? No nosso próximo vídeo, como eu disse para vocês, a gente vai ver dicas para poder equilibrar a ansiedade, tá bom? Acompanhe nosso projeto Jornadas, curta, comente, compartilhe para que esse trabalho chegue até outras pessoas e até a próxima.